Olá, bom dia a todos, bem-vindo então ao curso de Análise Espacial Transporte utilizando QGIS. Nós vamos então para a parte 1 da primeira semana, aula 2. Bom, então aqui a gente vai iniciar realmente falando do software, né, que é a proposta desse curso, usar aí o geoprocessamento, né, para fins aí de análises, né, de gel, usando o aplicativo gratuito aí QGIS, né? Bom, então é um desktop, um software, né, aplicativo desktop para visualizar, criar, editar e consultar e analisar dados geográficos, né? Assim como compor mapas, né? Ele tem uma parte muito bacana também de layout que a gente vai ver no final do curso, que está em perfeita sintonia com o padrão internacional, né, do Open Geospatial Consortium, né, do Open Source Geospatial Foundation, que é o OSGEL, né, que faz parte lá do consórcio OGC, tá bom? Ele manipula dados vetoriais, pontos, linhas e polígonos, matriciais na forma de grades e imagens, que podem estar armazenados em diferentes arquiteturas, como arquivos, tá? E em diversos arquivos, não é só shapefile, tá? Quando você está mexendo aqui no software, olha, se você mandar salvar e exportar, além do shapefile, você vai ter aqui, olha, um monte de outros formatos que você pode estar utilizando, tá? E em diferentes arquiteturas, porque pode estar em arquivo, pode estar através de uma URL, né, na forma de serviços web, ou pode estar em tabelas geoespaciais aí dentro de um banco como o PostGIS, o Oracle Spatial, MySQL ou outras arquiteturas aí, tá? E está disponível para diferentes plataformas, Windows, Mac, Linux e também Android, tá? Bom, no site do OGC, desculpa, do QGIS, vocês vão estar sempre encontrando duas versões, que sempre aparecem no lado superior esquerdo aqui do site, dizendo qual é a versão LTR, que é a versão estável, né, de longa duração, tá? Que é a versão que a gente recomenda estar utilizando, né? E é ela que nós estamos usando nesse momento, que é a 3.22. E a versão 3, você vê que aqui no site já, quando eu peguei esse print aqui do site, já estava na 3.24. Não sei se já tem alguma mais nova, depois vocês podem dar uma olhada lá no site. Mas são versões RC, que eles chamam de Release Candidate, tá? Não é uma versão estável, é a versão que está constantemente, eles vão corrigindo e gerando versões intermediárias aí, e depois no final do ano eles atualizam e geram a versão release, geram a versão LTR, ok? E aqui, né, só chamando a atenção que a partir da versão, acho que da 3.16, se não me engano, ele já chama a atenção aqui que o QGIS ele parou de trabalhar, né, com as versões do Windows 32 bits, tá? Mesmo porque hoje você comprar qualquer computador e for instalar o Windows, já é tudo 64 bits, né? Então você não vai ter mais a versão do QGIS para as versões atuais para voltar e executar o QGIS numa versão antiga do Windows, né? Ok? A instalação a gente já falou, né? Ele foi fornecido esse aqui, arquivo para vocês, é só desbloquear ali na hora que o Windows perguntar, seguir as instruções que a gente já passou. No final, ele não cria automaticamente, mas você pode arrastar ali do Windows e deixar um íconezinho na barra de tarefas ali do Windows ou no desktop para facilitar a chamada do software, né? Características do QGIS é trabalhar mapas de diferentes fontes geradoras e diferentes formatos, tanto como pontos, linhas, polígonos, dados matriciais ou rasters, também
chamado de multidimensionais. Isso porque você pode ter um arquivo TIFF com uma única imagem ou uma única banda dentro do arquivo, né? Ou você pode ter um único arquivo, TIFF, por exemplo, com várias bandas, com várias camadas dentro de um único arquivo TIFF. Tá? Então, as formas de armazenamento normalmente lá para arquivos, né? Shape, GeoTIFF, de tabelas de banco de dados, né? O GeoPact, Postgres, PostGIS e outros bancos, tá? E o Web Service como WMS, WFS, WCS e outros formatos que existem que a gente vai depois estar podendo ver, tá? Mas basicamente são esses. Bom, o modelo conceitual desse software, né? Vamos entender um pouquinho como é que ele funciona, né? Então, nessa figura aqui, ele mostra que o QGIS, né, ele tem um conceito de projeto. Então, sempre que você abrir o QGIS, ele abre um projeto em branco, ou você pode até deixar configurado o QGIS para sempre ele abrir o último projeto. Então, aí fica do usuário definir essa propriedade, né? Você pode vir aqui, ó, em projeto propriedade, e aí você tem uma interface aqui geral aqui que você pode definir algumas coisas, né? Você pode deixar para ele sempre abrir o último projeto, você pode deixar para sempre abrir quando você selecionar alguma camada, ele já usar uma cor padrão. Então você tem várias coisinhas que depois ao longo do curso a gente vai mexer em algumas delas aqui nas propriedades de um projeto, tá? E o projeto nada mais é do que ele guardar metadados, né, do que você está produzindo ou que você está abrindo dentro do software, que são as camadas, né? Então, um projeto no QGIS, ele tem um conjunto de camadas, tá? E cada camada, se ela for uma camada geográfica, ela tem um sistema de referência de coordenadas associado. Tá? Então, eu acabei de abrir ali aquela hora, mostrei para vocês aqui, né? Se você tem um mapa, você passa o mouse aqui em cima, ele te mostra um código de projeção, né, daquela camada. Então, ele tem um sistema de referência para cada mapa, né? E percebam, então, que cada mapa pode ter o seu, né? E eu posso ter, então, eu costumo até dizer que esse tipo de software, né, você tem um balaio de mapas. Eu tenho um mapa aqui que ele está usando um EPSG que está projetado em metros, que é esse EPSG 29193. Eu já tenho uma segunda camada aqui que está no 4326, que é uma coisa geográfica, a unidade em graus. Aí eu te pergunto, então, como é que o software consegue pegar um mapa onde a unidade está em metros e outra camada que a unidade está em graus, como é que ele consegue desenhar as duas camadas na área de desenho aqui, um sobre o outro, né? A gente vai ver que ele consegue fazer isso justamente porque a área de visualização ou a tela do teu computador, tá? Ela tem também um sistema de referência, que é essa que aparece aqui no rodapé aqui do QGIS, ó. Você tem aqui no cantinho inferior esquerdo aqui, direito, você tem também um sistema de referência da camada, que nesse momento, olha, ele está usando o WGS84, que é o mesmo dessa camada de estados, né? Aí você pergunta, tem que ser igual, né? Tem que ser igual a um dos dois para que a coisa funcione? Não, né, gente? Cada camada tem o teu sistema de referência. A tela do teu computador pode ser uma terceira, um outro sistema qualquer, totalmente diferente das camadas que você tem naquele projeto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse botãozinho e buscar, por exemplo, uma policônica. Então, você tem aqui a policônica
ver onde é que está aqui, é do policônica NAD. Cadê a policônica aqui do Brasil? Aqui? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, WGS 84, NAD, SAD, ó. Até aparece aqui uma, aqui, ó. 29101. Ele é o elipsoide é o SAD69, né? E a projeção é uma policônica, tá? São vários cones, né, colocados sobre o território brasileiro aí, tá? Então é uma das projeções que o IBGE utiliza para mapeamento sistemático do Brasil, para áreas muito grandes, né? Então utiliza-se a projeção policônica. E aí, olha, se eu mandar aplicar isso aqui, der ok, ó, ele até vai pedir para configurar o sistema de conversão do que está nas camadas para esse sistema que eu estou adotando agora. Então, perceba o que aconteceu aqui, ó. A tela do meu computador, né, está usando a policônica SAD69. E ele está desenhando perfeitamente uma coisa que está somente no elipsoide, que é o WGS84, e uma outra camada de drenagem que está ali dentro do mapinha aqui do Distrito Federal, né? Que está na projeção universa transversa de Mercator, que é o UTM, que está também em metros. Então perceba que, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são sistemas de projeção das camadas, que cada um tem o seu e não pode ser alterado, não pode ser modificado por essa opção que aparece aqui no QGIS. Olha, você tem uma opção aqui no menu da camada que está aqui, ó, sistema de referência da camada. Se você vier aqui e modificar, né, escolhendo uma das opções que já estão abertas, ou escolher uma nova aqui por essa opção aqui, eu percebo que inclusive o QGIS aqui tem essa versão, eles bagunçaram um pouquinho a tradução, tá? Tem coisas que está em português, inglês e espanhol, né? Aqui, ó, coisas em espanhol, coisas em português e coisas em inglês, tá? Mas tudo bem. Vocês nunca façam isso, gente. Se você tem um sistema definido para uma camada, você não vai entrar nessa opção e modificar o sistema de projeção da camada. Porque se você fizer isso, você não está reprojetando aquela camada. Você está alterando o metadado dessa camada e aí você está cometendo um erro. Tá? Você pode deixar de ver aquela camada na tela do teu computador aí. Eu já recebi muita mensagem de aluno: professor, o mapa meu sumiu aqui na tela. Isso é porque ele veio aqui, olha, mudou, né? A coisa estava em graus e ele escolheu, ele setou aqui um metadado projetado em planas. Só que ele não altera o sistema lá de coordenadas no arquivo, então ele não reprojeta o mapa. Você configura, você seta somente o metadado da camada. E você só vai fazer isso, né, se realmente você tem uma situação como essa, onde eu peguei agora há pouco de manhã aí, né, na parte anterior, eu abri uma camada aqui do IBGE, onde apareceu uma interrogação aqui dizendo, olha, está faltando. Se está faltando, aí sim eu posso entrar por aqui ou até clicar direto na interrogação, que ele já vem perguntar para mim, qual que é? Aí eu posso configurar e ele vai sumir com aquela informação ali, tá? E aí corrige e o mapa passa a ser visto aqui pelo QGIS, tá certo? Bom, então não confundam os sistemas de projeção da camada e o sistema de projeção da tela do teu computador. E essas informações aqui, né, se elas foram configuradas para a camada, elas são salvas somente no âmbito do projeto. Tá? Isso que eu acabei de fazer para aquele mapa do Brasil ali que estava sem o datum, ele não alterou o arquivo shape, tá, gente?
Ao modificar, ao setar ali o sistema de projeção daquela camada, essa informação vai ficar armazenada somente no âmbito do projeto, tá certo? Se eu abrir novamente aquele arquivo shape que está faltando o PRJ, o QGIS vai perguntar de novo, vai falar, olha, esse mapa não tem projeção, não tem datum, e aí você tem que configurar, tá certo? Mas se ele tem o PRJ, aí não tem problema, sempre ele vai reconhecer o sistema de projeção, ok? E a tela do teu computador também, aquela que você deixou configurada, ele guarda essa informação também dentro do projeto. Mas, para que você, sempre que abrir o teu projeto, ele vai recuperar do jeito que você deixou a tela do teu computador. Então, perceba que a tela do computador, você pode deixar ela no sistema de referência que você quiser, tá? Não tem problema nenhum, né? O que pode causar, o que pode interferir aqui no EPSG da tela do teu computador são algumas operações que são baseadas no que está definido aqui. Se você escolheu, por exemplo, essa que está aqui agora, que é uma policônica SAD69, a unidade dessa camada, né, ou a unidade da tela do meu computador é em metros. Então, se você passa o mouse aqui, olha, você observa que a unidade aqui, ó, está em metros, tá certo? Já se você escolhe a tela do teu computador para, por exemplo, um WGS84 somente, que é o 4326, e aplica, você vê que ele até deu uma giradinha no mapa aqui na tela, né? E aí você verifica aqui que agora a unidade aqui é em graus, né? Que aparece aqui na tela do QGIS. Então, o que acontece, gente? Dependendo da operação que você vai fazer, tá? Então, tem algumas operações que a gente vai ver ao longo do curso aqui, para dado vetorial, para dado matricial, tá? Que ele vai te pedir para você fornecer a unidade, né? Então, por exemplo, você vai vir aqui e vai fazer um buffer, você vai calcular uma área de preservação ao longo da rede de drenagem, né? E você quer fazer um buffer de 10 metros, 30 metros, seguindo lá as leis ambientais, né? E aí o que vai acontecer? Né? Você pode digitar um valor lá 10 metros, achar que está em metros, mas na verdade ele vai calcular aquele 10 na unidade que está aqui na tela do teu computador, que está em graus. E aí o que vai acontecer? Em vez de ser 10 metros, vai ser 10 graus, vai ser uma coisa muito gigante, né? Muito grande o tamanho desse buffer. Tá certo? Então, muito cuidado às vezes, né? Não tem problema nenhum, você pode configurar e mudar aqui a tela do teu computador, o tempo todo você pode estar alterando a tela do teu computador, que não afeta, não interfere em nada nas camadas que estão abertas dentro daquele projeto, tá? Mas, e se futuramente eu quero realmente reprojetar? A gente vai falar disso na aula de amanhã, mas se realmente eu quero reprojetar uma camada, então, por exemplo, essa camada que está como 4326, tá? Talvez a ATEC queira padronizar na empresa e colocar todos os mapas que ele trabalha, os projetos, por exemplo, que ela tem que entregar para a DERSA, que tem que entregar para um cliente, que tem que entregar para qualquer usuário, né? Eu tenho que entregar, tá? Por contrato, eu tenho que entregar todos os meus mapas, tá? Se for a partir de determinada escala, na projeção universa, transversa de Mercator, e o elipsoide tem que ser o SIRGAS 2000 do IBGE, que é o mais novo. Beleza, então o que você teria que fazer? Então, eu teria que pegar esse mapa aqui, tá? Ou esse outro aqui, e converter, tá? E não é fazendo isso daqui, ó. Não é setando erradamente aqui um sistema diferente. Aí sim, você vai ver que existem as operações aqui, né, de reprojetar a camada. Reprojetar uma camada significa você pegar uma camada de entrada e fornecer o nome de um arquivo shape de saída ou
ou GeoPact, né? Você pode criar um outro shape qualquer aqui, tá? E escolher o sistema de projeção de destino. Então, o que vai acontecer? Aí sim, você estará duplicando realmente, fisicamente ali os dados de um arquivo shape, tá? Ou se for no banco Postgres, você está duplicando o conteúdo de uma tabela no PostGIS, só que guardando esse mapa novo num novo sistema de projeção e datum, tá certo? Então, para qualquer mapa vetorial e matricial, vocês vão encontrar, né, no menu aqui as opções, né? Se não me engano, acho que está aqui, o do matricial, está aqui, ó, raster, projeção, reprojetar coordenadas de um mapa raster, né, de uma imagem de satélite, por exemplo. Então você tem essas opções de realmente de duplicar o mapa, mudando a projeção e o dado, ok? Mas voltando aqui, essas camadas, né, elas podem ser abertas ou visualizadas aí de diferentes formatos. Agora há pouco mesmo eu mostrei ali um arquivo MIDMIF e um arquivo Shapefile. E abri junto, né, posso abrir ali um arquivo GeoTIFF matricial, posso abrir uma tabela do GeoPact, né? Posso abrir uma tabela do PostGIS, do SpatialIT, do Oracle, do DB2 da IBM, do MS SQL, né? E de serviços, né? WMS, WFS, WCS. Então, cada camada no teu QGIS, ela pode vir de uma fonte diferente e cada uma pode estar numa projeção e datum diferente. Não tem problema nenhum, porque na hora de visualizar, como eu disse, ele joga no sistema de projeção da tela do teu computador, que é definida aqui por essa caixinha aqui, né? Bom, mas as camadas, sobre qualquer camadas, aí você tem um conjunto de ferramentas para filtrar, selecionar, a gente vai ver que você pode pegar a parte das geometrias, né? O menu para a parte vetorial, parte raster, de banco de dados, existe a caixa de ferramenta, que vocês vão encontrar aqui, com um conjunto grande também de funcionalidades, que é essa catraquinha aqui, ó. Quando você clica nela, abre esse painel aqui, né, no QGIS, olha. Ao clicar aqui, ó, caixa de ferramenta, ele abre um conjunto de ferramentas que vem instalado junto do QGIS, inclusive a biblioteca GEDAL, que é uma biblioteca de software livre, né? O Saga também aparece já aqui, né? Como disponível, tá? Então, você busca muitas das ferramentas nessa caixa de ferramentas. Então, por exemplo, você pode usar aqui o buffer, né? Escrever aqui, ó, buffer. Ele já vai me dar aqui várias opções de buffer que você tem nessa caixa de ferramenta, tá? Diferente dessa que aparece aqui no vetor geoprocessamento buffer. Esse geoprocessamento vetor buffer é esse primeiro, mas aqui no QGIS você tem outras opções aqui, tá? Bom, e depois tem os complementos, né? Muitas das coisas do QGIS que vão precisar ser instaladas são complementos oficiais e tem outros que não são oficiais, né? A gente vai ver que no QGIS você tem então uma biblioteca padrão aqui, olha, em complementos, gerenciar complementos. E aqui você pode buscar, né, nessa janelinha aqui, você pode ver tudo que está disponível, tudo que está instalado, que está não instalado, que é disponível também. Auditável, que são coisas que ainda não foram validadas pela equipe. Novo, tá? A partir de um arquivo zip, tá? Tem algumas instituições que fornecem o complemento através de um arquivo zip, né? E coisas que não são oficiais. Então você pode ver aqui, ó, complementos que são inclusive experimentais. São grupos aí de pacotes que estão aí, de pessoas que estão desenvolvendo algumas coisas que não foram validadas pela equipe do QGIS, mas que estão, você quer fazer parte de um usuário teste
desses complementos aí você consegue marcar aqui, aí vai aparecer também um outro universo de complementos para você instalar no QGIS, tá certo? Bom, e além disso, tudo que está na tela de visualização, você tem a estilização, né? Que é você definir cor, achura, preenchimento, rótulo, diagramas, né? Gráfico de pizza, de torta, sobre as geometrias que estão numa camada, ou então você pegar o conjunto de camadas e produzir um layout, tá? Então esse aqui é o nosso modelinho conceitual que eu elaborei em função da minha experiência já com QGIS e até o TerraView do INPE é muito parecido, né? Quem quiser conhecer o TerraView, ele é praticamente cópia do QGIS no que diz respeito aí ao modelo conceitual, tá? Bom, essa é a interface principal, que a gente já está mexendo um pouquinho nela ali, mas ele tem os menus, ele tem os painéis, né? Ele é constituído ali de painéis e barra de ferramentas. Então, tudo que vai estar disponível para você trabalhar vão ser painéis e barras de ferramentas. Inclusive aqui você aparece aqui no menu principal, né? Aqui, ó, exibir. Aí você tem a lista aqui, olha, de painéis e a lista de barra de ferramentas. Muita delas já vem habilitada para você começar a trabalhar, né? E outras você tem que vir aqui e marcar para que ela fique disponível, né? Então eu quero fazer, por exemplo, uma estatística de um dado tabular, né? Então o painel não aparece ali, aí você tem que vir aqui em estatística, aí ele abre aqui do lado esquerdo o painel, aí você pode marcar, escolher o atributo daquela camada e ele já te dá a estatística aqui daquele atributo daquela camada, tá? Então ele é constituído de painéis e de barra de ferramentas, que são os íconezinhos aqui em cima, né? Inclusive alguns complementos ele abre as duas coisas. Tá? Tem complemento que abre só painel, tem complemento que abre painel e barra de ferramentas, tá? Além disso, a barra de atributos aqui embaixo. Então, você pode abrir várias tabelas de atributos de várias camadas vetoriais, né? E sempre aqui no rodapé, sempre você vai ter o sistema de coordenadas, uma lupa aqui para poder dar o zoom, a rotação, renderização para ficar mais rápida a visualização e o EPSG ou o sistema de referência da camada sempre está aqui. E tem esse balãozinho aqui que mostra também ele mostra no painel as mensagens que muitas vezes dá algum problema, você abre aqui, ele vai te dar tudo que está acontecendo no software, ele vai mostrando ali nesse balãozinho aqui de mensagens, tá bom? Bom, menu principal fica aí para vocês darem uma olhada depois, né? Na barra de ferramentas, como eu disse, ela é customizável, né? Os painéis também, então, né, normalmente a barra de ferramentas principal já vem aberta, a de camadas e de navegador também, logo que você instala o software, né? Mas 90% das vezes você vai deixar aí sempre aberta o painel aí de camadas e o painel de barra de processamento, né? E outra parte do QGIS, muitas coisas você vai encontrar no menu pop-up sobre um item do software. Se você tiver sobre um item que é uma camada, você tem um menu. Se é um grupo de camadas, né, que isso é uma outra coisa interessante do QGIS, além de você ter um menu sobre o item da camada, você pode criar o que a gente chama também de grupo de camadas. Tem uma coisa interessante aqui, olha, que você cria e aí você tem um outro menu sobre o grupo da camada, tá? Grupo de camadas serve para você pegar camadas e colocar dentro de grupo. A gente vai ver um pouco disso depois. A vantagem é que você pode marcar e desmarcar tudo de uma vez só, sem ter que ficar item por item ali correndo, marcando ou desmarcando ou escolhendo
a opção aqui é de desativar tudo, mover tudo para cima, enfim, fazer aplicações múltiplas sobre camadas usando o conceito de grupo, tá bom? O ajuda do QGIS você vai sempre encontrar nas janelas que você abre sobre uma operação qualquer, então sempre tem um help ali, tá? E aí você traz o ajuda na própria interface, né? Olha, inclusive só porque aproveitando que eu falei agora há pouco do buffer, né? Perceba que aqui, olha, eu estou digitando um valor 10, né? No meu slide aqui, ó. E ele está, inclusive, me advertindo aqui, ó, que o sistema que ele está usando ali está num sistema geográfico, então a unidade está em graus. Cuidado aqui que eu estava querendo uma coisa em 10 metros, só que ele vai fazer a operação do buffer em graus. Tá bom, gente? Então, cuidado. E aí você tem o help aqui, muitas vezes na interface, se o que está aqui do lado não for suficiente, você pode clicar no ajuda aqui, aí ele vai no site próprio do QGIS e abre lá mais informações sobre essa operação aí. E tem o help geral, conteúdo geral aqui também, que vai buscar na internet lá, tá bom? Menu de projeto, abrir, salvar, compositor de impressão, de layout, de estilo, né? Isso aqui tudo está nessa barra chamada barra de projeto. Na barra de navegação, né? Para deslocar o mapa, que é você pegar, arrastar o mapa mantendo a mesma... deslocar o mapa dentro da área do layout, mover o mapa para seleção, aproximar, reduzir, ver tudo, né? Fazer o extend de todos os mapas, então, porque às vezes você tem vários mapas marcados, né? Igual tá aqui nesse projeto, eu tenho um mapa do Brasil e tenho um mapa de estados. Se você usar a lupa aqui com essa aqui, ele vai fazer o extend de tudo. Então ele vai permitir mostrar toda o extend do Brasil e como Brasília ali da rede de drenagem estava dentro, ele dá o zoom também. Mas você pode dar o extend na camada específica, né? Você tem aqui, ó, esse aproximar a, né? Aproximar a camada e não a todas as camadas. E aí você clica aqui como a camada ativa, né? Esse é um outro conceito importante do QGIS. Ele tem o conceito de camadas que estão marcadas para visualização, que é quando está com essa marquinha aqui dentro do quadradinho, e tem o conceito de camada ativa, que é aquela que você clica sobre o item ali no painel, né? E aí as coisas muitas vezes são feitas em função da camada que está ativa. Então, uma camada ativa não necessariamente é a camada que está visível, tá? Então, cuidado com esse conceito de ativo e visível, tá? Porque às vezes você vai entrar no modo de edição e você acha que está na camada ativa para poder fazer a edição vetorial e você está na camada visível. E aí você altera o mapa errado, né? sem querer, né? Então, cuidado com esse conceito. E aí, nesse caso aqui, ele dá o zoom extend na camada do próprio que está ativa, né? A camada de resolução nativa 1:1, isso aqui é basicamente para dados matriciais, ele vai fazer com que o tamanho do pixel no dado matricial tenha o tamanho do pixel da tela do teu monitor. Por isso que a relação aqui é de 1:1, tá? Aí ele vai para frente ou para trás na visualização do que você fez, o atualizar, a lista de camadas, tá? Essas são as principais operações aí. Depois de atributos, que é o buscar informação sobre uma feição, duplicar uma feição, selecionar feições. Então aqui ele usa uma cor padrão
de todas as camadas do QGIS, ele usa uma cor amarela. Aí, professor, mas não gosto desse amarelo, dá para pôr outro? Dá, mas se você mudar, você vai estar mudando isso para todas as camadas do teu projeto, ok? Aí abrir a tabela de atributos da camada ativa, né? Calculadora de campo, que é uma ferramenta muito poderosa, que a gente vai aprender um pouquinho sobre ela aqui, a calculadora de campo. A caixa de ferramenta, que é aquela que eu mostrei agora há pouco, resumo estatístico, a caixa de medidas para fazer ali uma medida de área, de distância, direto na tela, dicas do mapa e notação de texto sobre as camadas, tá? Então são as principais coisas dessa barra aí. E o legal também é que você pode, ao longo do tempo, né, você pode customizar o teu QGIS, criando uma ou mais customizações para não ficar com a tela tão poluída ali, né? Que às vezes você vai abrindo, vai marcando tanta barra de ferramenta que ele fica com 3, 4, 5 linhas ali de botõezinhos que você fica doido de tanto botão que fica disponível ali, né? Poluindo a interface. Então você pode customizar a sua interface ali também, tá? E a respeito da seleção das entidades, né, ou das camadas vetoriais e matriciais, você tem o estilo das camadas, né, que fica disponível aqui nesse botãozinho que você abre aqui no painel de camadas, né, abrir estilização das camadas. Tá? Ele fica aqui disponível, né, aí você abre essa parte aqui, né? Que aí você pode ver o estilo, né? A simbologia, você pode ver o rótulo, você pode ver a toponímia, você pode ver visualização 3D, gerenciamento de estilos, ou aqui o histórico do que você fez ali, tá? Mas basicamente tudo que está nesse painel de estilização de camadas você tem também disponível aqui, se você clicar em camada, propriedades, né? Que está aqui, ó. Ou se você der um duplo clique na camada. Um duplo clique na camada, ele vai abrir, tá? Muito mais coisas do que está na estilização. Mas o que você faz na estilização, você faz aqui também nas propriedades da camada. Então, por exemplo, aqui a parte de simbologia. Detalhe, que se essa janela está aberta, você não consegue fazer mais nada enquanto não fechar ela, tá? Eu vou cancelar ela aqui. Então, se eu estou na parte de simbologia, que tem essas opções aqui, ao dar um duplo clique na camada, a simbologia que aparece aqui também são as mesmas propriedades, tá? Então, o que você fizer aqui, reflete aqui também no painel. Tá? Então é exatamente o mesmo conteúdo, tanto aqui em simbologia, rótulo, máscaras aqui, né? Visualização 3D. É que aqui em propriedade tem outras coisas que a gente ao longo do tempo vai aprender a usar também, né? Como por exemplo, união de tabelas, eu ligar uma tabela com outra, então vai estar aqui nessa parte aqui que você pode criar link com outras tabelas numa camada. Ok? E essa estilização, então, para ponto, linha e polígono, você tem várias propriedades, tá? Que aí fica mais da curiosidade de vocês de estarem mexendo, né? Do que eu estar falando sobre cada uma, que aí ficaria muito maçante. É bem intuitivo, né? Mas a gente vai ver algumas propriedades bem interessantes, né? Na hora que a gente for mexer com você criar uma propriedade aqui usando uma linguagem de programação para algumas simbologias, tá? E a gente vai ver como fazer isso depois. Mas o básico, feijão com arroz, está aqui, você poder mudar. E tudo que você muda, ao salvar o teu projeto vai guardar o visual que você deixou definido, tanto para ponto, como para linhas, como para polígonos, né? Como para dados matriciais, também tem a estilização para raster, né? Transparência, histograma, gerenciador de estilos, né?
para um conjunto de multibandas, né? Se é uma única banda, multibanda, ou se é uma composição colorida, né? Uma paletização aqui com uma lute associada a um dado matricial. E no caso dos dados matriciais, vetoriais, só para a gente fechar essa parte do software, né? A seleção das entidades. A seleção você pode aqui no QGIS fazer direto no mapa com um clique ou o Ctrl clique, que aí ele marca uma ou mais geometrias, ou na tabela, ou direto na tabela, né? Então a gente vocês já devem ter visto isso aí, é bem fácil de usar, né? Então com a camada que está aqui ativa, ao usar o cursor de seleção, né, que está aqui, né? Cadê o cursor de seleção? Aqui, né? Então, se eu clicar sobre uma geometria, ele acende ela, né? Se eu der um Ctrl, clique, aí ele marca mais do que uma, ou desmarca, tá? Ou você tem essas opções aqui que são por um quadrado, por uma feição, por um retângulo, traçado livre, por um círculo, né? São outras maneiras interessantes aí de você selecionar feições no QGIS. E por default ele fica sempre com esse amarelo aí, tá? Então, por exemplo, se eu escolher aqui um círculo, ao clicar e abrir, tá? Abrir aqui um círculo, né? Ele vai pegar todas as geometrias que estão dentro ou que fazem interseção com a fronteira do tamanho do círculo que você pegou. Então, por exemplo, o Acre ali está numa pontinha, né? Ao fazer isso, ele marca também todo o polígono, tá certo? Então, são diferentes maneiras de você selecionar a geometria, tá? E aí, isso é legal porque muitas das coisas que você vai fazer no QGIS, ele vai te perguntar, você quer fazer essa operação com tudo ou somente com o que está selecionado? E aí você escolhe uma coisa ou outra, tá? Finalmente chegamos ao primeiro exercício do curso, né? Então nós temos exercício 1.1 para vocês explorarem, no caso aí, um projeto que foi criado por mim, tá? Então se você, né, todas as aulas que vocês encontrarem a chamada do exercício, lembra então o que nós temos que fazer, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui, né? Lá no ambiente do Moodle, vocês já podem baixar, então, aqui, esse documento aqui, ó, exercício prático, parte 1, tá? Eu fiz, inclusive, uma atualização breve ontem ali, e aí você baixa esse PDF e você vai ter aqui o passo a passo para executar esse exercício 1.1. Então, aqui tem aqui o roteirinho, tá? Nessa primeira parte ele fala da instalação, fala da semântica aqui, que eu acho que eu já comentei um pouco disso ontem, tá? Que eu utilizo aqui para descrever cada ação, né, de vocês. E aí o exercício realmente começa aqui nessa página aqui, tá? Exercício 1.1. O objetivo é explorar um projeto criado por mim, né? Então você vai abrir um arquivo chamado modelo dados, e aí você vai seguindo aqui, tá? Toda vez que tiver a setinha aqui, corresponde uma ação de vocês. E como eu disse, é importante que vocês façam a leitura do documento, tá? Tanto nas informações que estão entre as ações de vocês, que estão na frente da ação, ou posteriormente tem algum comentário, alguma nota, alguma dica que vai explicando ali cada operação na interface do software, tá? Então não deve ter dúvida, porque tudo que eu estou fazendo aqui, em vez de ser uma coisa mecânica, tá? Tem uma explicação de cada ação que você está operando aqui por esse roteiro, tá certo, gente? Então, executem esse roteiro como está, para vocês entenderem essa filosofia toda do QGIS, a questão das representações, né, vetor, matriz,
dos tipos de dado, ponto, linha e polígono, as propriedades, os estilos dessas camadas. Então, esse primeiro exercício, o objetivo é esse. E é um exercício um pouco extenso, porque tem o primeiro contato com o software aí, para que vocês aprendam de forma geral aí a utilizar o QGIS como o primeiro contato com o software. Quem nunca trabalhou, né, tá aí a primeira experiência com o QGIS. E aí, né, nesse primeiro exercício não tem tarefa, tá? Aqui nessa sessão aqui da nossa semana, nós temos aqui, ó, tarefa da semana, tá? Eu tenho um documento aqui do Word que você vai preencher ele conforme você vai executando as tarefas, né? Só para mostrar aqui de um outro curso que eu estou ministrando, né? Ou na verdade, já acabou esse curso aqui. Eu pegar a tarefa aqui de um aluno aqui que fez esse curso comigo, aqui da parte 1, olha, o que eu tenho que pôr nesse documento? Então, aqui, ó, eu como professor, eu posso ver o envio de vocês, tá? Eu vou colocar aqui, vocês vão fazer o upload de um arquivo em PDF, tá? Se quiser manter em doc também, tem aqui, ó, o arquivo vazio, tá? Tanto no formato doc como ODT, é o mesmo arquivo que vocês vão abrir, e nesse arquivo vocês vão colocar o print do que eu estou pedindo. Nesse caso aqui, nesse primeiro exercício, não tem print nenhum. Abrindo aqui o arquivo, ó. O exercício 1.1 aqui, ó, não é necessário colocar o print. Mas se você pintou alguma dúvida, algum problema, você ainda pode relatar para mim aqui, ó. Nos demais exercícios, vocês vão fazer o que está pedindo. Então, como está aqui, ó, mostrar a tela com os pontos de ambas as camadas numa escala que realce o deslocamento aqui em função do datum. Ok? Então, quando chegou no final do exercício, que você deu um zoom, você pode vir aqui no Windows, usar aquela ferramenta de captura do Windows, né? Que está aqui, ó, na ferramenta de captura, disparar, marcar aqui a área do software e colar aqui, né? Copiar e colar aqui dentro daquele documento do Word. E aí você gera o PDF desse documento e manda para mim não, né? Faz o upload aqui para que eu possa, né, toda vez que alguém colocar a tarefa aqui, eu recebo uma mensagem e aí eu vou lá dar uma olhada, ver se pintou alguma dúvida, algum erro aí na execução daquela atividade. Tá certo, gente? Então, vou parar aqui agora.